Você já conheceu alguém que jurou nunca mais amar e mesmo assim foi surpreendido pelo próprio coração? Às vezes, a vida tem um jeito curioso de quebrar as promessas que a dor nos faz fazer. Ele dizia para si mesmo que o amor era uma fraqueza, que se apegar era o caminho certo para sofrer de novo. Mas o destino, esse artista silencioso, colocou em seu caminho uma garotinha de olhar puro, sorriso fácil e coração maior que o mundo. Ela não queria nada dele, só atenção. Só aquele tipo de afeto que nem ele lembrava mais como era dar. E a cada encontro, a cada palavra trocada, algo dentro dele começava a derreter. O homem frio, fechado e distante começava a descobrir que o amor não dói. O que dói é viver sem ele. Mas quando o coração resolve sentir de novo, a vida também testa para ver se é de verdade. E foi justamente quando ele achou que podia fugir de tudo que a cena que ele nunca imaginou viver aconteceu e mudou o rumo da sua história para sempre. Se essa história já começou a tocar algo aí dentro de você, então esse vídeo é para você. Porque às vezes a gente também promete não se apegar mais. E mesmo assim, a vida coloca alguém no caminho que faz o coração lembrar o que é sentir de verdade. Se você entende esse tipo de dor, ou já viveu algo parecido, deixa o seu like agora, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir o que vem a seguir. E me conta aqui nos comentários. Você já tentou afastar alguém e depois percebeu que era justamente essa pessoa que te curaria? Escreve aqui embaixo. Suas palavras podem tocar outro coração hoje. Ah, e se você gosta de histórias reais, cheias de emoção, fé e humanidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma nova história que fala direto com a alma e essa aqui, eu te garanto, vai mexer com o seu coração até o fim. Ele sempre dizia que não acreditava mais em laços, que o amor só servia para machucar e que apego era coisa de gente fraca. Vivia sozinho, com o coração trancado e o olhar cansado de quem já tinha apanhado da vida mais do que merecia. Até que um dia, por acaso, ou talvez por destino, conheceu uma garotinha de olhos curiosos e sorriso tímido, que parecia enxergar nele algo que ninguém mais via: bondade. Ela o chamava de moço sério, e toda vez que ele tentava manter a distância, ela encontrava um jeitinho de se aproximar. Ele fingia impaciência, mas no fundo, aquela presença pequena e sincera começava a quebrar as paredes que ele levou anos para erguer. A menina falava de Deus, de esperança, de família, palavras que ele evitava há tempos. E mesmo sem perceber, o homem que jurou não se apegar começou a esperar por aquele encontro todos os dias. Só que o destino, mais uma vez, tinha um plano maior, um que ele jamais imaginaria enfrentar. Os dias passaram e aquela rotina simples virou parte da vida dele. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele olhava para o mesmo banco da praça, aquele onde a menina costumava esperar, balançando os pés e segurando um pequeno caderno colorido. Ali, entre risadas e histórias inocentes, algo dentro dele começava a florescer. Mas quanto mais ele se aproximava, mais o medo crescia. Eu não posso me apegar, repetia para si mesmo, tentando convencer o próprio coração de que aquilo era apenas uma amizade passageira. Só que o destino gosta de testar os corações fechados. Numa tarde nublada, ele chegou à praça e o banco estava vazio. Esperou 1 hora, 2 e nada. O silêncio daquela ausência doía mais do que ele gostaria de admitir. No dia seguinte voltou. E de novo, nada. Só então percebeu o quanto aquele pequeno laço, construído aos poucos, já tinha se tornado essencial. O homem que jurava não sentir falta de ninguém
Agora sentia um vazio que o sufocava. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Cada lembrança da menina vinha à mente como um eco: o sorriso leve, o jeito doce de chamar por ele, as perguntas curiosas que sempre o faziam rir. Pela primeira vez em anos, sentiu o coração apertar de um jeito que não sabia explicar. No fundo, sabia que estava tentando fugir de algo que já o havia alcançado: o amor puro e inocente que só uma criança consegue despertar. No dia seguinte, decidiu procurá-la. Caminhou pelas ruas, olhou nas esquinas, perguntou por ela aos vizinhos, até que uma senhora lhe contou que a menina havia ficado doente e fora levada para o hospital da cidade. O chão pareceu sumir sob seus pés. Sem pensar duas vezes, ele foi até lá. Quando chegou, viu-a pela janela, deitada, com o mesmo caderno colorido ao lado. Aquele caderno que antes guardava desenhos, agora guardava o que ela mais desejava: ver meu papai aparecer um dia. A frase escrita em letras tremidas o fez congelar, e foi ali, entre lágrimas contidas e arrependimento, que algo dentro dele mudou de vez. Ele entrou no quarto devagar, quase sem respirar, como se temesse que qualquer movimento pudesse acordar o passado. A menina, ao vê-lo, demorou alguns segundos para acreditar. Os olhos marejaram e a voz saiu num sussurro fraco, mas cheio de emoção. "Você veio mesmo, papai." Aquela frase atravessou o coração dele como uma flecha. Simples, sincera e impossível de esquecer. Ele tentou sorrir, mas o rosto tremia e a culpa pesava. Sentou-se ao lado da cama, segurou a mão pequena e fria da menina e, pela primeira vez na vida, sentiu que o dinheiro, o sucesso e o orgulho não valiam absolutamente nada diante daquele momento. As máquinas apitavam em volta, o silêncio do quarto parecia sagrado, e ele só conseguia pensar em uma coisa: quantos dias, quantos anos ele perdeu tentando fugir do que realmente importava. A menina encostou a cabeça na mão dele com aquele sorriso cansado e disse baixinho: "Eu sabia que o senhor viria. Eu pedi para Deus." Ele não conteve as lágrimas. O homem fechou os olhos por um instante, tentando conter o choro, mas era impossível. As lembranças começaram a invadir sua mente. O dia em que ele foi embora, dizendo que precisava viver sua vida. As promessas não cumpridas, os aniversários esquecidos, os telefonemas ignorados. Tudo aquilo agora o esmagava, como se o tempo tivesse cobrado sua dívida de uma vez só. Ele olhou para a filha e percebeu o quanto ela havia crescido sem ele, o quanto aquela menina forte e doce tinha aprendido a amar, mesmo sem ter recebido amor. "Eu errei demais, minha filha", sussurrou com a voz embargada. Ela o interrompeu com um olhar sereno, cheio de uma pureza que só as crianças têm, e respondeu: "Mas o senhor veio, pai, e isso já é tudo o que eu pedi." Aquela frase foi como um perdão vindo do céu. Ele apertou a mão dela com força, sentindo o coração apertar ainda mais, como se cada batida dissesse: "Não vá embora de novo." Lágrimas escorriam, e ele finalmente entendeu que amor de verdade não se compra, não se negocia e não se adia. Se vive. Enquanto ela segurava firme a mão dele, o homem percebeu algo que nunca havia entendido antes. A ausência também fala. Cada vez que ele não estava presente, cada silêncio ao telefone, cada promessa adiada, tudo isso foi se transformando em feridas que a menina aprendeu a esconder com um sorriso. Mas naquele instante, olhando nos olhos dela, ele viu que ainda havia tempo. Tempo de reconstruir, tempo de amar, tempo de ser o pai que ela merecia. Ele respirou fundo, tentando achar palavras que fizessem sentido, mas nada parecia suficiente. Então,
Ele simplesmente a abraçou. Um abraço demorado, sincero, onde o arrependimento se misturava com a gratidão. Lágrimas dos dois se encontraram no meio do caminho, lavando anos de distância e dor. A menina fechou os olhos, encostou o rosto no peito dele e sussurrou: "Eu sempre esperei pelo Senhor, papai." Foi aí que ele entendeu que o amor não some. Ele apenas espera o momento certo para florescer de novo. Ele passou a noite ali, sentado ao lado da cama, segurando a mão dela como quem tem medo de soltar e perder o pouco de vida que ainda restava naquele quarto. O sol começava a nascer quando os olhos da menina se abriram novamente e, com um sorriso fraco, ela murmurou: "Eu sabia que o Senhor viria, papai." Aquelas palavras ecoaram dentro dele como uma oração, simples, mas capaz de curar feridas que ele achava incuráveis. O homem sentiu o peito doer, mas dessa vez era diferente. Não era culpa, nem remorso. Era amor. O tipo de amor que transforma, que perdoa, que dá sentido até ao sofrimento. Ele se levantou, enxugou as lágrimas e prometeu em silêncio que nunca mais fugiria daquilo que o tornava humano. Dias depois, quando ela recebeu alta, ele foi buscá-la na porta do hospital. A menina correu, tropeçando nos próprios passos, e gritou entre lágrimas: "Você veio mesmo, papai?" Ele a ergueu no colo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde sempre deveria ter estado. Se essa história fez o seu coração bater mais forte, se em algum momento você se viu nesse pai, nessa filha ou nessa esperança que renasce quando tudo parece perdido, então esse canal é para você. Aqui, cada história é um lembrete de que o amor ainda cura, que o perdão ainda transforma e que ninguém está sozinho nas dores que carrega. Então, se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo: "Eu recebo", para selar que você acredita em recomeços, em laços verdadeiros e em um amor que vai além das palavras. Deixa também o seu like, porque isso ajuda essa história a alcançar outras pessoas que precisam ouvir o que você ouviu hoje. E se você chegou até aqui, é porque tem um coração que sente. E eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem assistir o próximo vídeo que já está aparecendo aí na tela. Ele vai tocar ainda mais fundo, porque às vezes é a próxima história que traz a resposta que o seu coração ainda procura.